Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Pet Pod Amo, um programa de podcast que a gente está fazendo aqui na Universidade AMB, em Piracicaba, com o intuito de transmitir a informação clara e concisa para a população de Piracicaba e de outras cidades também que nos assistirem. Eu sou o Pedro, sou estudante de Medicina Veterinária. E eu sou a Tati Duda, também estudante aqui da AMB de Medicina Veterinária, e a gente tem a satisfação e o orgulho de receber a doutora Bárbara Camargo aqui, especialista em oncologia, com um tema bem legal aí, com muitas dúvidas e mitos que a doutora vai esclarecer pra gente, né, que é sobre castração, né? Vamos começar, doutora? Sim, gostaria de agradecer o convite dos alunos e também a todos os ouvintes. Vamos lá para a gente ter uma conversa muito legal hoje. Castração é um tema muito importante, né? Um tema que precisa ser bem discutido hoje em dia, principalmente pela humanização dos pets, né? Que o mercado pet está crescendo muito. E a gente queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é a castração, como ela ocorre, quais são os tipos de castração. Se você quiser falar um pouquinho também sobre a diferença entre castração e esterilização, palavra para você. Então, a castração, quando a gente está falando de fêmeas e machos, o objetivo é a gente acabar com essa produção hormonal que vai impedir com que eles se reproduzam, certo? A castração de machos é uma técnica um pouco mais simples, porque nós fazemos a retirada dos testículos. E os testículos, por não estarem localizados na cavidade, ou seja, dentro da barriga, né, eles estarem fora, eles são mais acessíveis e, portanto, isso é uma cirurgia, digamos, um pouco mais simples. Fêmeas, o que nós fazemos? Hoje em dia, nós temos duas técnicas que nós utilizamos, que nós podemos tirar somente os ovários e, teoricamente, o útero dela vai regredir, ou então a gente faz a retirada dos ovários e do útero. Esses dois procedimentos, eles vão impedir com que esse animal possa se reproduzir, além de, em alguns casos, as consequências que a gente vai ter desses hormônios, né? No caso do macho, a gente tem a testosterona e das fêmeas a gente tem a progesterona e o estrógeno, certo? Tá? O que a gente tem de diferença? Que esterilização, a gente está falando da castração de fêmeas, né? Então, a gente está falando da retirada do útero dos ovários. E como eu disse para vocês, por esses órgãos estarem dentro da barriguinha, né? São procedimentos que são mais complexos. Também a gente tem muito mais, a gente tem que ter uma técnica melhor. Então, assim, hoje em dia, a gente fala muito a castração é muito popular, certo? Só que é importante a gente notar que no caso da esterilização da fêmea, a gente precisa ter habilidade, senão a gente pode ter muitos riscos associados. Você gostaria de falar um pouquinho, brevemente, aí sobre a diferença entre cães e gatos na castração? Certo. Nós temos algumas diferenças que são muito correlacionadas com a espécie. Gatos e nas gatas, nós temos esses órgãos reprodutores que são menores, né? E por a gata ser menor, também a cirurgia em si é um pouco mais simples. Geralmente, gatos, a gente não tem muita diferença de porte, né? Às vezes a gente tem aquele gato que é mais gordinho, mas mesmo assim eles são pequenos. Agora, cães, nós temos uma diferença bem grande entre os portes. Então, a gente tem um pincher e a gente tem um golden, né? E quanto maior o porte desse animal, mais difícil vai ser nós acessarmos ali dentro da barriguinha, chegar nesses órgãos. Então, esses órgãos se torna uma cirurgia mais complexa. Então, a cirurgia dos gatos, elas são mais simples, né? A cirurgia até mesmo da castração dos gatos. E dos cães, ela se torna um pouco mais complexa, principalmente pensando no porte. E na questão aí do pré e pós-operatório, o que você tem para falar pra gente aí, pro pessoal de casa saber mais ou menos como ele prepara o animal para um procedimento de castração e como ele cuida após? Hoje em dia, para todos, independente da espécie, independente se é cão ou se é gato, nós vamos fazer os exames pré-operatórios. O hemograma e o bioquímico. Que é muito importante, né? Exatamente. Exatamente. Importante porque no hemograma, o que seriam esses exames? O hemograma a gente vai ver se o animal tem uma anemia, tem uma deficiência em que pode causar um problema na hora de que a gente tiver um sangramento ali, o próprio corpo dele conseguir resolver. A gente vê os rins e o fígado dos animais.
Por que isso é importante? Porque ele vai precisar ser anestesiado. E nessa anestesia, esses órgãos vão ser muito importantes. Então, assim, e quando a gente está falando de castração ou esterilização, nós estamos falando de cirurgias eletivas. O que seriam isso? Cirurgias em que nós podemos adiar se o animal não estiver saudável. Então, por isso que é super importante. E dependendo da idade do animal, animais de acima de 7 anos, independente se seja cão ou gato, nós também solicitamos os exames do coração. Nós precisamos nos preparar para essa anestesia. E é uma questão assim, muito importante de conscientização, porque quando uma pessoa, né, o humano, ele vai lá se preparar para uma cirurgia, tem todo esse preparo, tem todos esses exames, se te apresenta alguma coisa, o médico também adia qualquer tipo de cirurgia, então as cirurgias têm risco. E também tem que ter cuidado com os animais para evitar que aconteça algo, né? Exatamente. E até mesmo para o respaldo do médico veterinário, né? Super importante a gente ter isso. Pós-operatório é uma dúvida que muitas pessoas têm também. Vai depender muito também dos animais, da espécie, né? Certo. Geralmente cães, como eu disse para vocês que a cirurgia é um pouco mais simples, o pós-operatório é um pouco mais tranquilo. O que a gente foca é na limpeza dos pontos ali, né? E também sempre deixar o animal de repouso, porque pode haver abertura dos pontos. Agora, no caso das fêmeas, como nós precisamos abrir a barriguinha dela para chegar até lá, é igual uma cesariana mesmo de mulher. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses pontos, mas também como um macho, deixar esse animal de repouso, sem subir em cama, sem subir escada, porque pode abrir esses pontos. Pessoal, vamos se conscientizar, hein? Hoje, muitos colocam um animalzinho na cama para dormir, né? Exato. O mais importante de tudo também é a gente evitar que esse animal tenha acesso aos pontos. Então, ou a gente coloca aquele cone, ou a roupinha cirúrgica. Tem vários benefícios aí que muita gente até desconhece, né? Muitas pessoas às vezes falam castração, a pessoa fala, tá, mas castrar exatamente por quê? Falar um pouquinho dos benefícios? Vamos falar um pouquinho, começar pelos benefícios da castração dos machos, né? O dos machos a gente consegue diminuir a demarcação de território, né? Demarcação de território seria ficar fazendo xixi em todo local. Muitas pessoas que às vezes chegam pra gente, não treinou o animal corretamente, acha que vai resolver 100% o problema. Ele diminui. Certo. Ele diminui. Certo. Mas assim, eu tenho um cachorrinho em casa que faz isso. Então, assim, a diminuição já valeu muito a pena. Com certeza. É um tema importante para falar que diminui, não anula 100% esse comportamento, né? Porque às vezes o pessoal leva na clínica e fala, nossa, você vai resolver o meu problema com o meu animal fazendo xixi fora do lugar. Exatamente. Que a gente sempre deixa claro antes do procedimento. Importante, né? muito bom. Agora, para os machos, o que é interessante? Tanto para os cães quanto para os gatos, essa diminuição desse hormônio da testosterona, ele diminui brigas, né? Que legal. E também, quando a gente está pensando naquele animal que tem acesso à rua, ele vai diminuir a fuga por conta de que ele não vai atrás de uma fêmea para acasalar. Porém, né, é importante a gente falar aqui, principalmente no caso de gatos, que a gente ainda tem esse mito de que o animal castrado não vai fugir. Não. Ele vai continuar fugindo se ele tiver acesso à rua. Agora, ele vai ter menos motivos para fugir. Menos motivos. Isso já ajuda, mas assim, essa questão das fugas a gente ainda tem que trabalhar o ambiente. Na saúde dos pets, né, a gente tem que pensar que nós temos tumores de testículo, nós temos tumores de próstata. E nas fêmeas, né? Também. As fêmeas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas só pra gente finalizar o dos machos, nós temos um grande problema, é que o macho idoso não castrado, ele vai ter um aumento dessa próstata. O que é a próstata? É esse órgão que é responsável pela produção desses hormônios e ele pode começar a trazer problemas para esse animal. Um desses problemas é a hérnia perineal. O que seria isso? O animal com essa próstata muito aumentada, ele vai começar a fazer muita força na hora de defecar. Ou seja, da hora que ele for fazer cocô. Constipação. Exatamente. Causar ali uma ruptura dos músculos ali da região anal. Então, isso é um sério problema para os animais. Certo. E no caso das fêmeas, a gente tem alguns benefícios que são bem claros. O primeiro é a gente ter o controle aí da reprodução, principalmente esses animais que têm acesso à rua. A gente vai falar um pouquinho dessa influência dos hormônios, tá?
A gente tem hoje em dia que esses hormônios que eu comentei, o progesterona e o estrógeno, que são os hormônios produzidos por essas glândulas, elas influenciam muito quando a gente está falando dos tumores de mama, ou seja, do câncer de mama nas cadelas. Quando a gente está pensando na mulher, principalmente a gente tem envolvido a genética e os hormônios, eles não estão tão envolvidos. Mas na cadela a gente sabe que eles estão envolvidos quando a gente está falando do aparecimento do tumor de mama. E o que acontece? Geralmente quando a gente tem esse tumor de mama aparecendo, a gente tem, nessa cachorra não castrada, vai ser uma cachorra idosa. Então a gente vai ter que lidar com duas situações. Primeiro, um tumor de mama que vai ser difícil da gente retirar. Segundo, uma castração que vai ter que ser feita também. Dependendo do tipo do tumor, nós utilizamos a castração para a gente evitar essa recidiva. Não são todos eles que respondem a essa terapia. A gente vai ter um animalzinho idoso que já tem outros problemas, já pode ter um problema de rim, já pode ter um problema de coração. Então, assim, isso tudo complica. Fora que os tumores de mama, eles são perigosos para a vida do animal, eles podem trazer bastante consequências. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para evitar isso, com certeza é muito melhor. Ou seja, não esperar acontecer tudo isso para buscar uma castração, né? Uma coisa que está acontecendo, que a gente vê muito, né, nesse caso, nos pets, é a humanização do pet, né? Exatamente. E aí o que acontece? O pessoal acha que castrar é uma coisa muito ruim. Sim. Só que o que a maioria dos lares brasileiros hoje tem um pet, por exemplo, um cachorro macho, e ele vai viver ali os seus 12, 15 anos sem se reproduzir. Então, é muito prejudicial, né? Porque ele vai ficar de 12 a 15 anos tentando se reproduzir, produzindo todos ali os hormônios, sendo que ele não vai ter essa oportunidade, por assim dizer, né, de se reproduzir alguma vez. Então, é uma bomba hormonal que está sendo produzida ali. E esses animais são animais de matilha. Gatos não são de matilha, mas eles têm esse ciclo reprodutivo, né? Anual, né? Praticamente assim, todo ano tem uma cria, todo ano o macho e a fêmea eles copulam, tem a reprodução. Então você privar o seu animal disso, dessa reprodução e não castrar ele é muito prejudicial para a saúde. No caso das fêmeas, o que a gente tem também são as famosas infecção de útero, que é quando dentro desse útero começa a juntar o pus, igual o pus de ferida mesmo. Sim, né? Só que isso pode ir para o sangue e virar uma infecção no sangue. Acabo percebendo, né, por estar lidando diretamente aí com proteção animal, doutora, em alguns casos você mesmo atendeu, sim, a gente percebe que as pessoas deixam a saúde do pet em segundo plano. Né? Vamos supor, ela entrou no primeiro cio, não pegou cria, tá tudo bem, e vai deixando. Aí depois acaba desenvolvendo o que chama piometra, isso, né? Esse pus, essa inflamação do útero. E aí chega num ponto, depois que se torna uma cirurgia, exige, aumenta o custo, que às vezes precisa de outros exames, de mais medicação. Então, assim, é muito importante, às vezes, castração é só você agendar, fazer o exame uma vez só e acabou, para evitar isso. Então, tá na hora, eu acho que da gente se conscientizar, né, dessa castração, até mesmo a parte do macho. A gente que faz feirinha, Pedro, até engraçado. Por exemplo, você vê os homens, desculpa os homens, mas é verdade. Para eles tudo bem castrar a fêmea. Na hora que você falar de castrar o macho, parece coisa que vai castrar ele. Né? Tem um consenso da população que é castrar a fêmea para a fêmea não reproduzir. Mas se a gente está pensando naquele animal, ele pode fecundar quantas fêmeas ele quiser. Sim, a fêmea vai ficar só com os filhotes ali durante aquele tempo. E quando a gente está pensando nisso também, a gente tem que pensar nas gatas e nos gatos. Por quê? Que foge. Principalmente porque o ciclo da gata é muito mais curto que a da cadela. Né? A cadela ela vai entrar no cio aí a cada 6 a 7 meses. A gata ela vai ter a cada 60 dias aproximadamente, né? E ela vai estar podendo depois teve ninhada 60 dias. É por isso que tem bastante essa questão dos núcleos de gato na cidade. Exato. E que depois perde o controle e os animais também vão acabando ficando doentes. Né? Vamos tirar umas dúvidas agora que eu acho que muita gente tem, né? O pessoal de casa aí, eu acho que eu pelo menos quando não tinha o conhecimento aprofundado aí dos estudos da medicina veterinária, eu tinha. Vamos começar o animal ele engorda depois que castra. Como a gente pode fazer para evitar esse aumento de peso? O quão importantes são aí
os exercícios na vida do animal, o espaço para ele ser um animal, né, ser um cão, não perder ali a sua natureza. A gente tem esse mito muito presente. Nós ouvimos muito isso na nossa rotina. Ah, eu não quero castrar o animalzinho porque engorda. O que acontece, na verdade, é que existe sim uma questão em que o animal ele pode acumular mais gordura, mas não é o suficiente para torná-lo obeso. O que torna ele obeso é essa diminuição de atividade, né? Então, assim, ele fazer menos exercícios. Então, esses exercícios físicos, ele vai ficando paradinho ali, vai ganhando mais peso. É igual a gente mesmo, se a gente ficar só no sedentarismo, a gente com certeza vai ganhar mais peso. E é super importante isso. Além disso, a gente tem que pensar também na dieta desse animal, né? Então, assim, se é um animal que ao longo da vida vai comendo comida, tudo isso que não é próprio para ele, né? E não só isso, às vezes as pessoas colocam muita ração. A gente pode fazer para evitar isso. Então, manter a alimentação do pet somente na ração, no caso dos gatos, a gente precisa dos sachês também para eles terem a umidade. Uma alimentação mais úmida, né? Exatamente. E a gente seguir a recomendação do fabricante. Então, se você pegar um saco de ração, você olhar ali atrás, ele vai estar escrito certinho. Por que então a nossa comida a gente pesa e o deles não? E você fazer exercícios físicos com esse pet. Você não precisa levá-lo para um centro, mas assim, a caminhada diária, né, que ele faça. E não só para isso, isso vai aumentar o vínculo entre você e o seu pet e também estimular ele mentalmente. Porque enquanto ele está ali vendo esses ambientes, cheirando, tudo isso está estimulando ele. E no caso dos gatos, a gente ter essa gatificação do ambiente. Ter os arranhadores, a gente ter os lugares que eles podem estimular a se brincar, né? Legal. Aproveitando que você falou do vínculo, né, entre tutor e pet, a castração, ela muda o comportamento desse animal? Por exemplo, o meu gato ele vai ficar mais arredio, ou ele vai ficar mais próximo de mim, a mesma coisa para os cães. Muda alguma coisa, doutora? Geralmente nós temos uma diminuição, principalmente nos machos, né? Com a diminuição da testosterona, eles diminuem essa agressividade pelo espaço, né? Principalmente quando a gente está falando aí de gatinhos, que eles são muito territorialistas. Os cães também. Mas eles vão diminuir essa questão das brigas com os outros animais, né? Para defender a fêmea, que é instintivo, né? Mas assim, o comportamento que a gente vai ter de mudança mais vai ser mais relacionado a essa reatividade. Ele não vai ficar, ele pode ficar um pouco mais calmo, não vai mudar o vínculo que ele tem com você, porque aí já é uma parte muito mais comportamental do animal. Muitas pessoas acham que a castração vai ser a solução para aquele animal que às vezes é muito bravo. Na verdade, não, Pedro. A gente tem que falar, né? A Tati, a adestradora, com certeza consegue falar com mais propriedade, Legal, mas que isso está relacionado ao próprio comportamento do animal. Sim, né? Quando castrar? Esperar o primeiro cio, 1 ano, menos de 1 ano? O que é recomendado hoje? Recomendação para as fêmeas, tanto as cachorrinhas quanto as gatas, tá? A recomendação que a gente tem hoje em dia, pensando na prevenção de tumor de mama, né, seria a castração entre o primeiro, segundo e terceiro cio. Quando a gente, na castração antes do primeiro cio, nós conseguimos ter uma chance muito maior de que esse animal nunca vai ter um problema com tumor de mama. E isso vai decaindo conforme a gente coloca ali até o terceiro cio. Depois do terceiro cio, isso meio que estabiliza. Seria maravilhoso, então, nós castrarmos todos os animais antes do primeiro cio. Porém, quando a gente está pensando em fêmea, nós gostamos muito de fazer entre o primeiro e o segundo cio. Por quê? A gente precisa também que ela desenvolva essas partes reprodutivas muito dela. A gente precisa que ela tenha essa ação desses hormônios. E se a gente tem uma prevenção que ainda é muito forte no segundo cio, geralmente é o que a gente coloca. Geralmente, quando a gente tem antes do primeiro cio, esse animal é muito novo também para ser anestesiado. Então a gente prefere aguardar, porque enquanto isso ele vai se amadurecendo também para ele poder ser anestesiado. A castração antes do primeiro cio, ela também pode aumentar a chance de incontinência urinária, né, que a gente chama de essa castração precoce.
né? Não estou dizendo que em alguns casos, por exemplo, quando a gente está falando de animais de ONGs, de animais para controle populacional, nós não possamos fazer. Né? Essa questão que a gente entra agora, né? Como a gente já falou que a gente lida diretamente com essa questão aí, a gente vê o número, quem acompanha o trabalho da proteção animal de ONGs, o número de resgate, o número de filhotes, né? Então, assim, que é praticamente tampar o sol com a peneira. Exatamente. Então, assim, entra nessa questão. Se animais e bairros, né? O pessoal costuma deixar os animais soltos pela rua. Então vira uma bola de neve, aí entra essa questão. Às vezes esperar, né, são essas diferenças. Esperar o primeiro dia onde vai acabar, né? Então assim, são situações que eu acho que tem que ser avaliadas juntamente com o médico veterinário. Exato. E também, né, doutora, é muito importante aí, você que participou de várias ações, ações públicas, né, de castração, sim. E também uma coisa acho interessante que a gente estava conversando nos bastidores, a microchipagem, né? E dos machos, cães machos, nós estamos recomendando, de acordo com o último consenso, na verdade não é um consenso, mas são os últimos estudos que a gente tem, a castração após um ano, para que a gente tenha esse crescimento ósseo impedido. Agora, dos gatos machos, a gente ainda prefere também esperar após um ano, principalmente por essa questão da anestesia. O que a Tati estava falando sobre o controle populacional é importantíssimo a castração. Porque nós não vamos ter um controle populacional enquanto a gente não tiver a esterilização das fêmeas e a castração dos machos. Importante nesse momento também. No momento em que o animal está anestesiado ali, você consegue também pegar aquele animal que muitas vezes é feral, são animais que muitas vezes são muito reativos, você consegue avaliar ele, coletar um exame de sangue, né? Então é super importante. E além disso, existem técnicas que são utilizadas especificamente para esses animais que vão ter a soltura depois. Por exemplo, eu não posso ficar trabalhando com um animal que depois eu vou ter que tirar os pontos. Sim. Eu não posso ter essa possibilidade. E esse é um momento em que você pode utilizar da microchipagem. O que é a microchipagem, pessoal? A microchipagem hoje em dia está sendo difundida, né, pelas cidades e ela tem uma importância muito grande. É um chip que a gente coloca embaixo da pele, ela não traz risco nenhum à saúde do animal e ela é super importante para a gente ter um cadastro desse animal para o controle público, né? Bacana. Esse animal, quando ele estiver na rua ou quando ele for solto, nós vamos ter o leitor do microchip, onde a gente consegue ter todas as informações sobre esse animal. É importante para a gente ter as informações sobre a quantidade de animais, os animais que possam ter doenças, né, pensando aí em riscos à saúde pública. Então, nesse momento, a gente entra naquela questão que a gente fala de saúde única, né? Que importante. É a saúde pet, a saúde animal, envolvida com a saúde humana. Tá tudo interligado, né? A saúde da família, a saúde do pet ali. Exato. É muito importante e está sendo inédito em todo o país. Já começou a questão do cadastramento do pet, até para programas de incentivo à castração, de investimento para a causa animal. Né? Eu acho que toda a população, sociedade, veterinários, tem que participar aí para ONGs protetores para que isso funcione e dê certo. Tanto é que a gente já iniciou uma ação aqui, né, na Inhembi, que foi um sucesso. Inclusive aproveitem. Aproveitem tá aí, bom. Vão ter muito mais e é bem legal. Sobre o controle de vacinas, né? A gente consegue colocar os animais que são vacinados com esse chip, não consegue? A gente consegue colocar no cadastro também os animais que são vacinados. E assim, quando a gente está pensando nessa vacinação, o que a gente tenta prevenir? A raiva. Né? Perfeito. Porque assim, hoje em dia é um assunto que não é muito falado, mas a raiva está presente. Quando a gente está pensando em animais, o que é a raiva, pessoal? A raiva é uma zoonose, ou seja, ela vai ser transmitida do animal para o humano, mas não somente do animal. Todos os mamíferos, eles podem transmitir, e é uma doença que ela tem uma letalidade altíssima, né? Então, nós precisamos ter esse controle dos animais, que tem essa vacinação da raiva. Por quê? É de importância de saúde pública. O animal errante que está na rua, o animal que é bravo, e às vezes a pessoa vai tentar pegar. Através dessa mordida, a pessoa pode se contaminar. Então, se eu tenho essa informação... E para o humano não tem para o animal, nem para não tem cura. Não tem exatamente. Cura. E só que se eu tenho ali o microchip falando que esse animal é vacinado,
essa pessoa que recebeu a observação e o animal não vão precisar sofrer as consequências de ficar em observação, Sim. de ficar tomando essas medidas de segurança. E só para finalizar essa parte dos animais errantes em que a gente faz a castração, também é importante a marcação. Nós marcamos com o pique na orelha, né? Porque esse animal está sinalizado que ele está castrado. Sim. Né? Porque tem animal que você não vai ter acesso para pegar, para saber. Então, tem a Exatamente. sinalização. E é muito difícil. Gatinho, por exemplo, certeza. é muito difícil. Você que não pensou ainda em castrar seu pet, foi uma conversa rápida, espero que seja a primeira de muitas para tirar Com dúvida certeza. de vocês aí. Então pense aí na castração, procure o médico veterinário, procure aí o município para ver os programas de castração. Agradece aí os patrocinadores, né? O Espaço Limpo Lavanderia e Quitutos Viles aí pelo patrocínio, pela ajuda, e transmita essa mensagem para outras pessoas, para tutores, para quem tem dúvida sobre a castração, que a intenção é ajudar os tutores e dar uma vida melhor para os seus pets. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, Eu doutora, que e agradeço. que hoje a gente consiga colocar na cabeça das pessoas que estão nos assistindo e desmistificar muita coisa sobre a castração. Muito obrigada, pessoal.